Você faz declaração para o imposto de renda? Quer saber de uma metodologia que pode aí fazer com que você restitua mais e ganhe mais dinheiro e que você ainda invista esse dinheiro para conseguir ter uma renda crescente e usufruir ainda mais da sua aposentadoria? Se a sua resposta é sim para algumas dessas perguntas, esse vídeo aqui é para você. Olá, sou Isaías Orcajo e estou aqui para compartilhar com você uma dica fundamental que você pode começar a utilizar já nesse ano para que você restitua mais quando você submete a sua declaração de imposto de renda para o governo nos próximos anos aí da sua vida. Fica ligado porque essa dica ela é muito fácil para implementar, não tem segredo e assim ela vai te fazer ter um ganho aí muito grande lá na frente. Tanto é que no final desse vídeo eu compartilho um estudo, uma simulação feita para que você entenda como que funciona o conceito e para que você entenda uma maneira para que possa implementar já essa metodologia de uma maneira simples e sem segredo, ok? Primeiro eu quero compartilhar com você a tabela do imposto de renda. Essa é a tabela do imposto de renda. Então como que funciona? Dependendo aí do seu nível de salário, você tem que pagar uma determinada alíquota, uma alíquota progressiva, ou seja, quanto mais você ganha, quanto maior é os seus rendimentos, mas você tem que pagar para o governo. Caso você ainda não faça a sua declaração, ou mesmo se faz e não está ainda nessa alíquota máxima, eu quero que você chegue lá. Por quê? Quando você está na alíquota máxima, tem que pagar mais, mas é sinal de que você está também ganhando mais. Então, assim, como é bom às vezes ter que pagar esse imposto de renda para o governo, se for pensar por esse lado, é sinal que você está aí nessa última faixa, os 27,5%. Então, como que funciona? Até um determinado valor, você não paga nada. R$ 64,00 por mês, você vai ter que pagar 27,5%. Convertendo esses valores aí numa base anual, com informações extraídas direto do site da Receita, você vê aqui que acima de 55.976 anuais, você vai ter que pagar esses 27,5%. Quanto maior a alíquota que você tem que pagar de imposto, melhor é o benefício que essa dica que eu estou te passando vai te trazer, certo? Aqueles que investem em previdência do tipo PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, consegue ter aí, restituir um montante de até 12% da renda tributável bruta, que é considerada para fins de cálculo aí do IRPF. E isso vai ser possível fazer para aquelas pessoas que fazem a declaração completa. A que faz o desconto simples, às vezes acaba sendo mais aplicável aí o VGBL. Existem dois tipos de fundos de previdência, né? O PGBL e o VGBL. Uma das diferenças principais aí do PGBL é que ele permite você ter essa isenção do governo. Então você vai restituir até 12% dessa renda tributável bruta. Não conta como renda tributável bruta, por exemplo, 13º salário, PLR, tudo não conta. Você vai ter aí o seu salário que aparece no seu próprio lerite, ou enfim, que aparece na sua fonte lá no seu informe. Vai multiplicar por 12, ou às vezes você já tem até o próprio valor anual. E aí você vai saber qual que é o valor, que é essa sua renda total tributável bruta. E aí ali você vai tirar 12%. Então, como assim? Imagina que você tenha oferido aí uma renda de R$100.000, R$12.000 você vai conseguir restituir se no ano base você fez um investimento em previdência do tipo PGBL, P de Paulo, ok? Outra diferença do plano da PGBL comparado com o VGBL é que no PGBL você também vai ter que pagar imposto de renda lá no final, não sobre o seu rendimento, mas sim sobre o total que você investiu. Para incentivar com que as pessoas criem novas previdências, até para somar com a oficial do governo, as pessoas vão lá e através desse investimento ela consegue restituir o valor. E restituindo esse valor, a pessoa que for esperta, ela vai e investe ele ainda e ainda faz juros sobre juros. Ela deixa de pagar o imposto agora, paga o imposto lá na frente. Se ela usar a estratégia certa que eu vou passar aqui, ela vai pagar um imposto menor e ainda vai poder também ter o ganho desse valor aí investido. Mas lembre-se que é até o limite de 12% da renda tributável bruta. Então, quando você vai escolher um tipo de fundo de previdência, você tem que ter alguns objetivos em mente. Você tem que saber quanto tempo que você vai ficar com esse investimento, se você pretende sacar rápido ou não. Você precisa saber o tipo de investimento, o tipo de fundo que você vai pagar, que você vai investir, se é um fundo de renda fixa, renda variável, multimercado, cambial, enfim. Você vai escolher o tipo de fundo que você vai
investir, né? E aí, com base nisso, você também vai escolher o regime, que existem dois regimes aí disponíveis. Um deles é o regressivo, que a gente chama de definitivo. O que quer dizer? Quanto mais tempo você ficar com o seu investimento no PGBL, menos você vai pagar de imposto. Então imagina assim, investiu, foi lá, falou com o seu assessor, e aí escolheu um fundo de previdência e fez um investimento aí de 12% da sua renda tributável bruta. Aí, no ano que vem, então, você vai fazer a sua declaração de imposto de renda. Você vai restituir mais, certo? Você vai restituir todos esses 12% que você investiu. É legal, você vai receber esse dinheiro do governo. E se você ficar com esse investimento que você fez na PGBL por mais de 10 anos, aqueles 27,5% que você pagaria, se você não tivesse feito nada, você vai pagar lá na frente apenas 10%. Agora, você tem que ter um objetivo em mente, né? Se você escolhe o regime regressivo, por exemplo, e fica até 2 anos com o fundo, aí você se deu mal, meu amigo, porque você vai ter que pagar ainda mais do que os 27,5%. Considerando que você está na alíquota do 27,5%, vai ter que pagar 35%. Então, o regime regressivo, quando a gente escolhe, ele é uma vantagem para aquela pessoa que vai ficar muitos anos aí com o investimento e quer realmente criar uma aposentadoria. E aí você tem um outro tipo de regime, que é o progressivo, que é o compensável, que é com base aí na renda mensal que você vai oferir lá na frente. Então, dependendo do tipo de investimento que você fez aí e que você quer uma renda mensal, se essa renda for de até 2.112, tabela atualizada, você vai estar isento. Isso também compensado, somado com os demais rendimentos que você tem. E aí, então, ele vai crescendo à medida que for a sua renda. Então, às vezes, se você vai ficar por pouco tempo e vai ter aí uma renda mensal aí de entre 2.830 por mês, por exemplo, você vai pagar 15 ao invés dos 27,5% também. Existe uma série de cálculos, eu vou gravar um vídeo aí explicando melhor essa parte aí de como escolher o regime da sua previdência, se vai ser o regressivo ou o progressivo, para que você aí não tenha dúvidas. Eu utilizo o regressivo, porque quando eu faço investimento para previdência, eu penso em longo prazo. Então, como que eu faço? Todo ano eu tenho a contribuição da previdência da empresa, eles entram com uma parte e eu entro com outra. E detalhe que esses 12% conta a parte que eu contribuo, a parte que a empresa não, contribui não entra no cálculo, certo? Então aí eu calculo. Então quando chega novembro, eu vejo quanto que eu investi até agora em previdência. E aí então eu vejo quanto que falta para os 12% e tento fazer um aporte para chegar nesse valor. Ou às vezes você pode, se esse jeito não for o melhor, já ter uma ideia de quanto que você vai aportar e aí considera um montante a mais para que você fique sempre próximo desses 12%. E eu faço o regime regressivo, por quê? Como eu penso para longo prazo, eu estou com 43 anos, então assim, eu estou deixando de pagar 27,5% hoje para pagar 10% daqui a 10 anos. Então isso realmente vale muito a pena, né? Que eu vou ter esse ganho do imposto e aí vou conseguir aí ainda com esse montante investir e ganhar aí ainda mais sobre isso. E para finalizar, eu faço uma simulação aqui, né? Imagine então 2 pessoas que tinham uma renda tributável bruta aí de 100 mil reais, né? A pessoa que não assistiu esse vídeo, que não contribuiu em previdência, que não sabia desse benefício do PGBL, ela foi lá e teve que pagar os 27,5% de imposto quando ela fez a declaração, né? A renda basicamente que ela ficou foi 72.500. Né? Ela teria que abater os 27,5%, só que ela fez um investimento em PGBL, escolheu um bom fundo e fez um investimento em PGBL, ou seja, ela restituiu esses 12 mil reais, porque ela investiu. Ela teve um ganho. Esse ganho foi de 12 mil reais. E agora vamos ver aqui, esses 12 mil reais que ela teve na mão, na restituição do ano subsequente, se ela pegou e ainda fez um investimento para os próximos 10 anos, né? Imagina então que essa pessoa, ela ganhou, teve os 12 mil reais que ela restituiu do imposto de renda por causa do fundo que ela investiu. E aquele fundo vai estar lá, vai estar rendendo, e dependendo do que for nos 10 anos, ela vai pagar aí o valor aí de 10% como imposto de renda, né? Sobre todo o montante investido. E além disso, ela pegou esses 12 mil reais e foi lá e fez um investimento. Fez um investimento aí que conseguia aí 13% ao ano, né, em 10 anos, considerando o mesmo período, né? Então, esses 12 mil reais no período, ele virou 40 mil reais. E aí descontou o imposto de renda de 15%, aí você tem um total aqui, né, de 34.100
R$ 624. Ou seja, ela multiplicou esse dinheiro também que ela restituiu do governo. Ou às vezes até usou para fazer uma viagem, tudo. Teve um ganho de 289%. Aí você pode me perguntar, mas e a inflação? A inflação corroeu isso, por isso que eu mostro nesse outro lado, esses R$ 12.000 aqui no mesmo período, né, considerando uma inflação média de 6% ao ano, que é fictício, é um valor, quer dizer, é um valor factível, ela teria aí no final 21.500, né, a inflação teria consumido isso e o lucro real dela seria R$ 13.000. Ou seja, ela teria ganhado um lucro aí real, que seria o dobro do que ela tinha deixado aí que ela restituiu do governo no momento. Então, para concluir, né, vale a pena você que faz a declaração, utilize essa metodologia, faz um investimento do PGBL. Eu não estou recomendando nenhum fundo aqui, eu sou imparcial. Converse com o seu assessor, pesquise um fundo aí que atenda às suas necessidades, seja de renda fixa ou de renda variável, multimercado. Veja bem a taxa de administração, saiba seu objetivo, se você vai ficar por longo prazo, compensa o regime regressivo, se você vai ficar por curto prazo, ou dependendo da renda que você for tirar, compensa o regime progressivo. E aí então faz esse investimento todo ano. Todo ano você vai perceber que as suas restituições de imposto de renda elas vão crescer. E aí você vai ainda receber esse dinheiro, você pode fazer uma viagem, dar um presente para alguém que você ama, ou então você reinveste. E se você reinveste, você vê que ele vai se multiplicar e você vai garantir a sua aposentadoria ainda mais lá na frente. Eu espero que tenham gostado, curta, compartilha, copie alguém aí para que receba também esse conteúdo. Obrigado, um grande abraço.